E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer um assunto que ele gera muita dúvida entre nós do serviço societário, que é a extinção da Eireli que aconteceu com a Lei 14.195, que foi aprovada em 2021. E não se incomodem que eu vou olhar aqui embaixo um pouquinho, tá? Para não esquecer nada que eu tenho para falar para vocês. Então, depois da extinção da Eireli, que como eu falei foi aprovada em 2021, eu fiz bastante processo, tanto de transformação quanto de alteração das Eirelis, né? E aí, eu peguei algumas coisas assim no caminho, algumas dificuldades que eu quero falar aqui para vocês, justamente para vocês não passarem pelo mesmo que eu passei, tá bom? Então, a seguir, eu vou falar alguns itens que vocês podem tomar cuidado e já estudar previamente para não ter esses probleminhas que eu tive. Então, o primeiro detalhe é que, apesar de lá na Lei 14.195 de 2021 estar dizendo que o registro dessas Eirelis seriam automaticamente transformados em ilimitada, a gente pode ver que isso aconteceu só na junta comercial, né? Agora, no CNPJ, as empresas elas estão continuando com o tipo jurídico de Eireli. E aí, como é que a gente faz para arrumar essa divergência? Então, dependendo do tipo de processo que você for fazer, você vai ter que tomar um cuidado específico que eu vou falar agora para vocês. Primeira questão é, quando você for fazer a transformação ilimitada, primeira observação que você vai fazer é, essa Eireli ela já foi limitada anteriormente? Porque a gente sabe que às vezes acontecia da empresa ser do tipo jurídico limitada, ter 2 sócios, e aí um sócio não queria mais ficar na sociedade e essa empresa ela passava para a Eireli, né? A gente transformava em Eireli. Então pode ser que essa empresa já tenha um NIRI limitada. Então, se ela já tiver um NIRI limitada, você fica esperto que você não vai fazer um processo de transformação por constituição, que geralmente a gente entra lá em constituição no VRE1, aí a gente coloca que é por transformação do tipo jurídico e faz como se fosse a constituição de uma empresa. Não, você não vai fazer assim. O que você vai fazer é entrar em alteração de limitada, tá? Lá na limitada mesmo normal, você vai selecionar as alterações pertinentes que você precisa fazer e também selecionar o ato de transformação do tipo jurídico, mas dentro da limitada, mencionando que ela era uma Eireli e está voltando a ser uma limitada. Então, esse é o primeiro detalhe aí que vocês precisam se atentar. E aí, no contrato social, é sempre bom que você atualize todas as informações que você está fazendo da alteração. Ou seja, a empresa era uma Eireli, ela alterou o capital. Então, você coloca lá que para ela se adequar, ela retornando ao tipo limitado e para ela se adequar, ela vai realizar tais alterações e depois você consolida normalmente esse contrato. E aí, no VRE1, o que você vai precisar fazer dentro da junta é pegar essa ficha da limitada, né, que ela era anteriormente, e verificar todas as alterações que ocorreram depois que ela foi transformada em Eireli, para você poder selecionar cada ato e atualizar essa ficha. Então, geralmente, quando a gente transforma em Eireli, a gente muda o capital. Quando o capital é menor, você vai selecionar lá o ato de alteração de capital. Mudou de sócio? Vai alterar a sociedade. Mudou de endereço? Vai alterar. Então, tudo que tiver desatualizado nessa ficha de limitada, você vai precisar entrar lá com o evento de alteração para você poder alterar essa ficha e atualizar essa ficha da limitada que está antiga, tá? Na DBE, dentro do processo da Receita Federal, já é um pouquinho mais fácil. O único toque que eu dou para vocês é o seguinte: quando você pediu a viabilidade, você pediu lá o evento de transformação do tipo jurídico, vai selecionar também a alteração da razão social. E dentro da DBE, você só vai ter que se atentar no QSA, que você não vai fazer a admissão dos sócios. Você vai fazer só a alteração desses sócios, tá? E isso, claro, se você não estiver aí admitindo mais algum sócio na sociedade, aí tudo bem, você pode colocar como admissão. Mas o sócio que já tá na empresa, você faz só a alteração, tá bom? E por último, o último toque que eu tenho para dar aqui para vocês é o seguinte: geralmente, cada regional entende um pouquinho diferente esse assunto de extinção da Eireli. Quando a gente pensa em extinção, pra gente acabou, né? Acabou, a Eireli não existe mais. Mas para eles não é bem assim. Então, dependendo do assessor, vai ter uma análise específica. Eu, por exemplo, já tive exigências de, por exemplo,
no contrato social eu ter que mencionar uma alteração de capital que já tinha sido feita na Eireli e agora passou para limitada. Normalmente a gente não tem mania, né, de fazer essa alteração já que ela já consta no contrato. Mas algumas regionais, alguns assessores, eles pedem para você, como se fosse passar limpo o contrato social, pegar e colocar todas as alterações que ocorreram tudo de uma vez, né? Então, se você faz o registro em regionais, provavelmente você pode ter tanto uma dificuldade a mais, dependendo da regional que você for fazer o registro, quanto você pode ter uma facilidade a mais também. Então, fica ligadinho aí nessa situação, que geralmente de regional para regional muda um pouquinho o entendimento deles, tá? Por isso que quando se fala em transformação ou em processos mais complexos, eu prefiro mandar para a sede, lá na Lapa, porque eu acho que eles têm um entendimento muito mais claro. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá? Se vocês tiverem muito problema com regional, vai lá para a sede, que a sede resolve bem mais fácil. Bom, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês gostaram, deixem o teu like aqui embaixo. Comenta o que vocês acharam, se vocês têm mais alguma dúvida, tá bom? Que a gente responde tudo aqui embaixo para vocês. Beijo e até o próximo vídeo.